Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 171, Bernardo e Eva, O Limite. Hoje nós temos como leitora Antônia e estamos sobre a orientação da Cleusa. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta, e as informações de acesso para assistir ao vivo, vocês podem obter através do perfil no Instagram Leituras Sistêmicas. Antes de eu passar a palavra para a Cleusa, eu vou dar alguns recadinhos. Então, o primeiro é que a gente já está caminhando para o fim desse livro, talvez até o final do mês a gente ainda esteja com ele, mas a partir de amanhã nós já vamos ter uma enquete para a votação do novo livro. E essa enquete vai estar em todas as nossas redes sociais, então Facebook, Telegram, no Instagram, as informações para a enquete, tá bom? E nessa enquete já vão aparecer alguns livros sugeridos e quem desejar pode incluir novos, voltar no que tal e incluir novos livros. E mais um recadinho, para quem quiser aproveitar, agora em abril, a Sophie Hellinger vai estar no Brasil, em São Paulo. Então, eu vou passar algumas datas que já estão divulgadas no perfil deles no Hellinger Schule Brasil, no Instagram. Dia 24 de abril até o dia 4 de maio. A princípio, são essas datas que tem eventos em São Paulo. Aí, dia 3 e 4 de maio, vai ter um seminário de constelação familiar em São Paulo. Dia 24 a 27 de abril, a Sofia abriu uma mentoria com o nome de Navegador para a Vida. São 3 módulos. O primeiro módulo vai acontecer dia 24 a 27 de abril, em São Paulo, com ela. Depois, essa mesma mentoria vai ter em julho, com o professor Renato Bertatti, que vai ser dia 10 a 13 de julho. E essa mentoria tem um terceiro módulo, que vai ser em novembro, com a Sophie Hellinger também, 13 a 16 de novembro. Então, essas informações estão lá no perfil deles. E vai ter mais um evento em abril, dia 28 de abril a 1º de maio, que é o Cosmic Power, com a Sophie Hellinger, todos eles presenciais em São Paulo, tá bom? E é isso. Acho que eu não esqueci de nenhum recadinho. E passo para você, Cleusa. Obrigada. Obrigada, Helena. Boa noite para todos que estão presentes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a gravação depois, dependendo do horário, né? É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom a gente ter a oportunidade de estar fazendo essas leituras juntos, né? Conhecendo essa obra do Bert Hellinger, para a gente se apoderar desse conhecimento e poder ser instrumento para todos que se interessem por constelação, né? Para a gente poder continuar esse legado e poder defender esse legado com conhecimento. Então, assim, para mim é muito importante estar com vocês e a gente ter essa oportunidade, né? E para a gente aproveitar o tempo, passo para você, Antônia. Obrigada, Cleusa. Boa noite, pessoal. Na página 171, Bernardo e Eva. O Limite. Hellinger. Mais um casal para Bernardo e Eva. Venham vocês para o grupo. Vocês ainda têm forças ou já estão quase dormindo? Muitos dizem que ainda têm forças. Alguns não têm mais força. Eva fica muito inquieta. Hellinger para Bernardo. De que se trata? Bernardo. Existem problemas entre nós dois. Há um longo tempo vivemos um à parte do outro. Hellinger. Alguém foi casado antes? Bernardo. Não. Hellinger. Vocês têm filhos? Eva. Sim. 3. Hellinger. Quantos anos? Eva. 23, 26 e 30.
Estou muito preocupada com o segundo filho. No ano passado ele teve câncer e temo que queira seguir alguém ou morrer por alguém. Hellinger para Bernardo. O que ocorreu em sua família de origem? Bernardo. Tenho 4 irmãos, um irmão e 3 irmãs. Em 1987, quando meu pai morreu, apareceu no enterro dele uma irmã que eu não conhecia. Hellinger, essa irmã era mais velha do que vocês? Bernardo, não. Era a mais nova de todos, mas não tenho contato com ela. Não sabia antes. Minha mãe já sabia e minha irmã mais velha também. Hellinger, agora constelaremos a sua família de origem. Ele colocou o pai, a mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, que é o Bernardo, quarto filho, quinto filho, outra mulher, mãe de 6, e a sexta filha. Hellinger, um dos pais esteve em um relacionamento firme antes? Bernardo, não. Hellinger para o representante de Bernardo, como se sente? Terceiro filho, estou um pouco amedrontado. Hellinger para Bernardo, existe uma relação especial entre você e a mãe? Bernardo, acho que sim. Hellinger, por quê? Bernardo, tenho a impressão de que nós dois éramos os mais parecidos e passávamos mais tempo juntos. Hellinger, dá para ver. Mas por quê? Quem você representa para sua mãe? Ocorreu algo de especial na família dela? Bernardo, não. Hellinger, então você representa um outro homem com o qual ela talvez teria preferido se casar. Vou experimentar isso como precaução. Hellinger escolhe um outro homem e o coloca na constelação. Nesse meio tempo, o pai abraça a outra mulher e inclui a filha em comum no abraço. Bernardo, posso dizer mais uma coisa? Minha mãe casou em 1936, no início da Guerra Civil. Durante a guerra, o meu pai se encontrou várias vezes em perigo de vida. Foi sempre pura coincidência ele não ter sido levado. A outra mulher se solta do abraço e se posiciona ao lado do pai. A sua filha se posiciona ao lado dela. O pai olha para o céu. O representante de Bernardo ameaça cair para trás. Hellinger o conduz até o outro homem. Quando está lá, vai cada vez mais para trás. Hellinger, não posso fazer nada. Existe aí um segredo que não vem à luz. Eva, existe ainda algo. O pai dele viveu muito tempo na Alemanha e a família ficou na Espanha. Hellinger, não, existe ainda outra coisa. Não posso fazer nada. Para os representantes, vocês podem se sentar novamente. Para o representante de Bernardo, como se sentiu? Terceiro filho, foi como se fosse cair para trás. As pernas começaram a tremer. Hellinger, obrigado. Para Bernardo, existe algo aí, mas não é minha tarefa investigar. Bernardo, não sei de nada. Que eu saiba, não tem nada. Hellinger, exatamente. Você não sabe. Não estou dizendo que você esteja escondendo algo, mas nessa família existiram muitos segredos e os outros não sabiam o que estava acontecendo. Não posso fazer nada aqui. Preciso interromper. Paro por aqui. Para o grupo. É provável que a doença do filho tenha a ver com o pai, mas isso é um emaranhamento, não posso fazer nada aqui. Quando o terapeuta não tenta continuar, quando reconhece que chegou a um limite e para, trata-se de uma medida terapêutica importante. Agora, isso não os deixa em paz.
Pode ser que através disso surja algo mais tarde. Nesse sentido, também fiz algo com eles. Nossa, eu esqueci de fechar meu microfone. Agora que eu olhei. Tá. Agora que eu olhei, vi que fiquei com o microfone aberto. Nessa constelação, tipo assim, uma reflexão importante é esse finalzinho, né? Tipo, reconhecer que eu não posso fazer nada aí, né? Essa colocação dele, assim, quando o terapeuta não tenta continuar, quando reconhece que chegou a um limite, para, trata-se de uma medida terapêutica importante. Só que isso normalmente não é compreendido por quem está no grupo, né? Por quem vem buscando uma resposta e delega para o terapeuta, né, resolver o problema. Então, eu acho que a reflexão maior aí seria nesse sentido. Eu não sei se alguém tem alguma outra coisa para comentar. É, Minhas amigas. eu, Ai, como é ruim ficar em tá hospital, dando, né? tá dando eco, acho. Eu tenho uma. Eu assisti Curran Garriga, algo similar. Era uma constelação de casal também. E quando ele colocou pai e mãe, né, de ambos lá, apesar de ser uma constelação de casal, a representante da mãe já entrou assim falando: você não pode falar. Ela declarou isso, né? E antes de chegar nesse ponto, o cliente, né, que estava lá, a mulher estava sempre falando e a mulher queria contar coisas da vida do cliente, né, do marido, e ele não deixava. E aí ele ficava quieto, né? Então muitas vezes ele não falava. Às vezes o Juan perguntava alguma coisa, ele não falava. E na sequência veio a mãe, a representante, até me arrepio, a representante da mãe falando que ele não tinha permissão de falar. Então, o que aconteceu? O Juan foi até um certo ponto e dali para frente ele falou: ó, eu não posso fazer mais nada. E ele proibiu da mulher intervir, porque a mulher já queria sair contando coisas da vida dele, né, da família de origem dele, e ele não permitiu. Então, realmente, o quão é importante isso. Pode ser que depois daquilo desenrolasse algumas coisas, né? E também tinha a situação com os filhos, né? Então, um dos filhos estava tendo problema já. Mas ele falou, ó, que eu não posso fazer nada. E foi assim, foi nítido, a representante da mãe já entrou falando assim, você está proibido de falar. E, e ele estava com a boca calada. Então, eu achei, eu nunca tinha visto isso, eu já sabia, já tinha visto questões de segredo. Então, por exemplo, isso aqui que o Bert, né, percebia que tinha um segredo. Às vezes você vê o representante, eu já vi algumas vezes que o representante está com a boca cerrada ou está com a mão assim. E aí o facilitador fala, ó, aqui existe um segredo, a gente não pode mexer, mas da representante fala assim, você está proibido. Foi a primeira vez. Então, é importante isso. Assim, quando a gente começa, né, uma constelação, a gente nunca sabe o que vai vir à tona. Você simplesmente coloca os representantes e tem que se colocar a serviço do que está vindo à tona, e não daquilo que você já tem informação ou aquilo que você gostaria, né? Tipo assim, a intenção, né? O sem intenção é o ponto principal aí, né? Então, eu não tenho a intenção de salvar ninguém. Eu estou aqui a serviço de, né? E esse finalzinho ele deixa isso bem claro, né? E é uma constelação da época onde se colocava a família inteira, né? Tanto ele coloca a família inteira do Bernardo para observar o que acontece.
E também era uma época onde o terapeuta fazia mais Intervenção. intervenção, né? Que nem ele, assim, pela posição, que nem ele já se coloca, ele é o terceiro filho, mas ele se coloca do lado da mãe, né? Então, por isso ele faz essas observações, né? Quem você está representando, né? Talvez seja um outro homem, né? Coloca esse outro homem para ver o movimento, né? Então, assim, são essas observações, né, nessa evolução da constelação, é muito interessante a gente conhecer. Antes se fazia assim. Tem terapeutas que ainda agem dessa forma e continua com essa coisa mais estrutural, né? E isso funciona bem, né? Só que teve esse caminhar que chegou num ponto que a gente não precisa mais de tanta coisa, né? A gente já pode ir direto na questão do cliente. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente pode continuar na leitura. A reverência perante a vida. Hellinger para o grupo. Quero dizer algo sobre a vida. Relacionamentos de casal têm a ver com a vida. Através do relacionamento de casal, a vida é passada adiante. Mas de onde os casais têm a vida? A vida é deles? Ou ela apenas flui através deles? Ela flui através deles e vem de longe. Independentemente de como são o homem e a mulher, a vida flui através deles em sua plenitude. O homem e a mulher passam a vida adiante em sua totalidade, da mesma forma que a receberam em sua totalidade de seus pais, como os pais deles também a receberam de muito longe. Então, a vida independe de como são o pai e a mãe de uma criança. Sob este ângulo, podemos e precisamos olhar de uma outra forma para nossos pais. E os pais também precisam olhar de forma diferente para os seus filhos, com reverência. O filho olha para os pais e olha através dos pais para um passado longínquo, de onde a vida vem originalmente. Quando toma a vida não apenas dos pais, e sim de longe. Por isso, todos os pais são certos. Sob este ângulo, não existem pais melhores e piores. Existem apenas pais. Quando reconhecemos isso e a isso nos submetemos, podemos tomar de nossos pais a vida em sua totalidade. Porém, quem rejeita internamente um dos seus pais, quem os acusa, fecha o coração diante da plenitude da vida. Recebe apenas uma parte, ou mais exatamente, toma apenas uma parte. Contudo, cada um de nós também é determinado de um modo bem específico através dos pais. Tenho diante de mim a imagem de uma árvore. No outono, o vento sopra e espalha as sementes. Uma semente cai na terra fértil, uma outra na terra cheia de pedras. E cada semente precisa desenvolver-se onde caiu. Não pode escolher o lugar. Da mesma forma, nós também não podemos escolher os nossos pais. Eles são o lugar de onde brota a nossa vida. Apenas daí. Não importa se a semente caiu em terra fértil ou um solo cheio de pedras. Ela se torna uma árvore de verdade e também dará frutos. A sua semente será espalhada novamente, e a mesma árvore crescerá em lugares diversos. Para que possamos realmente crescer, precisamos concordar com o lugar ao qual estamos vinculados, seja ele como for, independente de ter vantagens ou desvantagens.
Cada lugar nos força a um desenvolvimento especial, tem chances especiais e coloca determinados limites. A vida é tanto em um lugar como no outro, pura e autêntica. Aplicarei isso agora ao relacionamento de casal. Um casal tem um filho. Nesse filho, o marido e a mulher se unem e se tornam pais. Algumas mães dizem que o filho deve desenvolver-se segundo elas, e alguns pais dizem que o filho deve desenvolver-se segundo ele. O que acontece nesse momento? A vida é respeitada, pois ela está certa tanto do modo que surge através do pai, tanto do modo que surge através da mãe. Uma vez compreendido tal fato, o pai ama a vida no filho, também da forma que esta surge através da mãe. E a mãe ama a vida no filho, também da forma que esta surge através do pai, com todas as particularidades que um ou outro possui. Isso é humildade. Fazemos uma reverência respeitando a vida que vem do parceiro, diante da vida como um todo. Quando um homem diz que a vida que vem dele é melhor do que aquela que vem através da mulher, apodera-se da vida. Acredita possuí-la como algo pessoal e assim se eleva acima dela. Isso prejudica a sua alma, prejudica o relacionamento de casal e filho. Portanto, aqui nós respeitamos a vida. Nossa, gente, esse texto foi fundo, né? Quando a gente fala na vida, eu sempre lembro dessa imagem aqui, que por acaso está aqui do meu lado, né? Então, eu digo assim, alguém fez, né? Eu não sei quem foi que publicou a primeira vez, mas ela é uma ferramenta para a gente estar explicando essa coisa dessa vida que vem de longe, né? Então, ele faz essa representação gráfica, voltando, né? E essa conta voltando 10 gerações antes da gente, com essas 4.094 pessoas, quando você pensa só no pai e mãe, se a gente volta 10 gerações, né? E às vezes a gente não não olha com carinho para esse presente que a gente recebeu, né? Às vezes, em algum seminário, em algumas vezes, quando eu estou falando, eu costumo dar como exemplo aquele pacote de presente aquele presente que você recebe e não abre, ou olha para o presente e coloca do lado. Às vezes a gente trata a nossa vida como esse presente. É algo que a gente recebeu, que veio de muito longe, que muitas pessoas se doaram, se sacrificaram para que ela seguisse, e a gente acha que não é nada, né? De vez em quando a gente se comporta como adolescente, tipo assim, eu não queria estar aqui, eu quero morrer, eu quero ir embora, e não valoriza isso, né? Então, não sei, eu acho que seria até interessante a gente fazer uma reflexão, uma meditação e fechar os olhos e olhar para essa vida, para essa distância que ela vem, né? E se a gente for voltando para a origem da vida, a gente vai voltar lá no primeiro ser criado, né? Que a Bíblia chama de Adão. Então, a vida foi passada desde o do princípio, desde que o mundo é mundo, ela foi passando até chegar aqui, né? Como que eu posso não valorizar isso que eu recebi? Ou como que eu posso não valorizar isso no outro, né? Porque o outro também recebeu uma vida que veio de muito longe. Então, quem sou eu para julgá-lo por alguma coisa?
se ele também recebeu uma vida que é um presente sagrado, que é um presente precioso, né? E daí, quando vem para a relação do casal, né, são dois presentes preciosos que se unem para formar um terceiro, né? Então, são duas vidas que vieram de muito longe, que se unem para formar esse terceiro. E numa das vezes, num dos seminários com Bert, ele fala assim, que o melhor presente que um pai pode dar para um filho é dizer para ele, em você eu amo a sua mãe. E o melhor presente que a mãe pode dar para o filho é dizer para ele, em você eu amo o seu pai. Né? Porque daí ele se sente engrandecido, sabendo que um ama o outro dele, né? E ele pode ter os dois juntos, ele pode ter os dois no mesmo tamanho, né? Porque quando a gente tem um desnível, mais tende mais para o lado de um dos pais do que do outro, a gente vai ter um desnível, a gente não vai estar inteira, a gente não vai estar em equilíbrio. Né? E não sei se vocês querem estar trazendo mais algumas reflexões sobre isso, porque eu acho que esse texto é, assim, é muito profundo para a gente estar trazendo e estar transmitindo para os outros isso, né? Alguém quer falar? Quando você falou isso, eu lembrei do exercício que o Peter fazia no curso, de colocar pai e mãe ao lado e dando uma distância. Se você deixar bem longe, você consegue vê-los como uma unidade. Ele fazia muito isso quando a pessoa punha o pai ou a mãe à frente, né? Ele falava para ir se afastando. Até conseguir unir os dois, né? Vê-los como uma unidade. Então, é uma sugestão bem legal. Eu nunca vi sendo feito dessa forma, mas é uma coisa bem interessante, né? E a gente ter sempre esse exercício, esse caminhar, né, de que os dois estão em nós e os dois devem estar do mesmo tamanho se a gente quiser estar em equilíbrio. E aí a história que apareceu nessa constelação do homem estar muito próximo da mãe, eu me lembro da situação de filhos ou filhas preferidas, né? Que eu penso que o filho preferido está trazendo uma carga, porque geralmente está ocupando o lugar de uma outra pessoa. Então, o que parece ser um privilégio, na verdade, a pessoa está carregando uma carga, porque não está só como filho, está representando um irmão, um ex, alguém importante para a pessoa que está sendo projetado naquele filho. É muito importante você trazer isso, porque às vezes a gente esquece na hora que você olha, né, para a situação, você esquece disso, né? Que atrás desse preferido que todo mundo julga, está tendo um peso, né? Ele está ali fazendo um outro papel. É uma colocação super importante, sim. Obrigada por ter trazido isso. Mais alguém? Helena, você está bem? Eu tô. É que esse filho preferido aí pegou aqui. É, na visão dos meus irmãos, né, principalmente da minha irmã, eu sou a preferida do meu pai, né? E eu nunca quis ocupar esse lugar. Mesmo bem antes de saber o que era constelação familiar, isso aí para mim nunca quis. E agora, esse último ano que meu pai doente,
Era pesado, porque meu pai se comportava de um jeito quando era eu que estava cuidando dele. E às vezes o meu irmão mais novo comentava, né? Que o meu irmão mais novo é mais tranquilo. Ele falava assim: Olha, é engraçado que parece que o pai fica melhor quando tá você lá. Mas, assim, eles esqueciam de ver, assim, que eu procurava deixar a situação mais leve para o meu pai, né? Então, tipo, eu não ficava mandando nele, até porque eu fui me pondo no meu lugar, né? Tratando do meu pai como filha, né? Então, não tinha embate. E aí, né? Tipo, minha irmã tinha muito embate, né? Mas por quê? Porque queria mandar, enfim. E aí, o bom é que, assim, eu já consciente de tudo isso, e eu nunca me identifiquei como uma filhinha do papai, então, assim, eu estava tranquila, né? Ele vinha, comentava comigo, eu falava assim, bom, isso não é meu, né? Mas eu observava os comportamentos, né? Que eu falava assim, nossa, como que ele distorce, né? Então, queriam falar assim, que meu pai se comportava melhor porque eu era a preferida, né? Mas eu estava no meu lugar de filha. Procurei esse tempo todo ficar no meu lugar de filha. E aí onde não tem os atritos, né? Essa coisa é muito interessante, né? No final de semana eu fui visitar uma amiga e observei uma situação, não com ela, mas com a vizinha. Aquela coisa, a minha amiga está com a tia com Alzheimer e de cuidadora. Tá presa porque a tia dela, que era mais amiga minha ainda, está assim, fala mais coisa com coisa, totalmente fora. E a vizinha está com o pai velho, com uma certa dependência, mas está lúcido, está bem, né? E ele foi descer uma escada e a filha tratando ele como um bebê na hora dele descer a escada. Gente, como eu tive que me segurar ali, né? Ela querendo intervir, não deixando ele, né? Ele estava com a bengala, não deixando ele usar a bengala do jeito dele, querendo. Não faz assim, põe aqui, faz ali. Fiquei olhando aquilo, digo, gente, ela não está no lugar dela. E É, isso acaba tornando muito mais pesado quando a é. gente sai do nosso lugar. Eu exercitei muito isso em 2024. Nossa, sempre vinha assim, o meu lugar, né? O meu lugar. O René de vez em quando comenta, né, do livro lá que a gente escreveu, então o meu artigo é o meu lugar, qual o meu lugar na fila do pão, né? Então, assim, eu sempre lembrava disso e falava assim, não, o meu lugar de filha. Não é fácil, porque às vezes você está numa situação lá que, né? Mas eu procurava internamente ficar com esse olhar, meu lugar de filha, né? Né? Porque E tem momentos que você precisa tomar determinadas decisões, que o outro não está mais em condição de, mas isso não te dá o direito de mudar a posição em relação a isso, deixar de ser filho e querer ser pai ou mãe, né, do, do teu genitor, né, de quem veio antes de você. Então, assim, é bem complicado quando você presencia isso e você não pode interferir, porque eu estava ali de visita na casa da outra, ainda não era nem na casa dela, só observando a coisa acontecendo, né? O Matheus Santos, que vocês devem conhecer, ele sempre fala, no meu lugar eu tenho força, né? Na hora que eu saio do lugar, eu perco totalmente, né? Então, e daí, nesse texto também, essa coisa do, de um parceiro olhar para o filho e respeitar a vida do outro no filho, né? Que é essa coisa, em você eu respeito o teu pai, eu respeito a tua mãe. E não achar que o filho tem que tender mais para o lado dela, né? Que a vida dela seja melhor para o filho, ou a vida dele seja melhor para o filho, né? Que ele chama a atenção que nessa situação você está querendo tomar posse da vida e, né, como se acredita possuí-la como algo pessoal e assim se eleva acima dela,
Isso prejudica a sua alma, prejudica o relacionamento e prejudica o filho, né? E, então, assim, a gente tem que trabalhar muito esse respeitar a vida. Aqui eu respeito a vida. É um exercício de minuto a minuto. Mais alguém quer fazer alguma colocação em cima disso? Ou a gente continua mais um pouco? Eu ia fazer mais uma colocação. Dessa parte final que ele fala da gente respeitar do parceiro também, né? A vida que veio através dos pais do parceiro, e eu vejo como isso é difícil, né? Eu conheço pessoas em que tem essa rixa, eu conheço pessoas, inclusive, que, tipo, independente se é o parceiro ou a parceira, adotou a família do outro como a família, então, assim, a própria pessoa excluiu a família dela e adotou, né, a mãe como a mãe, né? Na minha família, a minha família é muito grande, tanto de parte de mãe como parte de pai, muito grande. E desde pequena, eu convivia com meus avós paternos, com os tios, alguns tios, mas desde pequena eu via assim meu pai adotando a família da minha mãe, né? Então não tinha uma exclusão assim tanto, mas era mais a família da minha mãe. E com isso, o que que eu percebi? A gente foi perdendo contato, né? De tios, eles eram em 8 filhos, né? Primos, eu nem sei, perdi as contas, gente. Quantos primos eu tenho? Você imagina, minha avó teve 10, né? Cada irmão do meu pai também. Nós somos em 4, e é o que tem menos, né? Então, imagina quantos primos eu tenho. E aí, ao longo desses anos, a gente foi perdendo, né? Então, agora, né, 2024 foi um ano de muito aprendizado para mim. Em 2024 e 2023, porque um irmão do meu pai faleceu um ano antes dele, alguns meses antes, e eu comecei a resgatar algumas coisas da família de origem do meu pai, de estar mais próximo. Então, agora são 2 irmãos, né, só 2 tios vivos, que estão muito próximos. E aí eu consegui ver o amor, essa ligação de irmão, gente. A gente já comentou nisso, tem aquele livro que fala dos irmãos, que eu não li ainda, que eu quero ler, mas eu pude sentir, assim, o quanto essa ligação de irmãos é forte. Eu até, olhando, né, para a história dos meus tios, a doença do meu pai é sistêmica, porque se repetiu com outro irmão, o do meu tio de 2023 também, e é muito forte essa ligação de irmãos. Nossa, muito, muito. Então, foi uma oportunidade de eu também resgatar isso desde 2023, 2022, resgatar essa ligação com a família do meu pai, que depois que principalmente depois que minha avó faleceu, isso já faz 30 e poucos anos, meio que ela que era que unia, né? Então foi se perdendo. E então isso é muito importante também para casal. Tem que ter esse respeito. Cada um de nós, a gente tem que realmente trazer a nossa família de origem ali, porque não dá para falar assim, eu excluo a minha e adoto do meu companheiro, por exemplo, né? Porque a gente vai ficar manco. E os filhos também, porque para mim isso era, nossa, eu não percebi, sabe? E com isso eu consegui resgatar muita coisa, e assim, e enche. Então hoje, quase toda semana, meus tios, né, esses meus 2 tios ligam, então ficou uma coisa assim muito mais próxima, mas precisou de tanta dor para isso. Essas coisas são, assim, muito importantes e, em alguns sentidos, não tão valorizadas, né? E naquele livro Para que o Amor Dê Certo, ele coloca isso assim com muita clareza. E também nos seminários, né, porque essa coisa, para eu estar bem com o meu parceiro, primeiro eu tenho que estar bem com a minha família de origem. Eu tenho que trazer a minha família de origem no coração para estar bem com ele. E olhar para a família dele, ter gratidão porque a família dele fez ele. Então, né, então, os dois parceiros, as duas pessoas do casal, tanto o homem como a mulher, tem que estar bem com a família de origem
e ter gratidão pela família do outro. Só aí eles estão prontos um para o outro. Só aí eles podem exercitar a boa consciência e a má consciência em determinadas situações, porque eles têm que ter tudo deles que eles trouxeram no coração, mas eles vão ter que abrir mão de alguma coisa para ter os valores deles para passar para os filhos. Né? Então, nenhum nem outro tem que, tipo assim, os meus valores são certos e são melhores do que os seus. Eles têm que chegar, os pais têm que chegar num acordo do que eles vão passar para os filhos. Né? E, às vezes, nesse processo, né, de ter um valor do casal, eles têm que abrir mão de algo da família de origem, mas não é excluir a família de origem. Né? E aquela coisa, me olhem com carinho se eu deixo de fazer dessa forma para ter uma harmonia com o meu parceiro, né? Então, de alguma forma, ter a permissão para fazer um pouco diferente. Me olhe com carinho se daqui para frente eu faço um pouco diferente, para que eu possa ter harmonia com o meu parceiro para passar para os meus filhos, né? E isso não diminui o amor que eu sinto por vocês. Isso não diminui a vida que eu recebi de vocês. Então, é um passo fundamental no relacionamento de casal, esse respeito pela própria família e pela família do outro, né? E é que nem essa coisa cultural que a gente tem de piada de sogra o tempo todo, de falar mal da sogra o tempo todo, né? Antes a gente ouvia isso, faz parte né, da boca pequena, como diz, não incomodava tanto. Hoje me incomoda muito quando eu ouço qualquer coisa, né, um falando da família do outro. Porque, tipo assim, né, esses dias, alguma coisa que eu vi falando de sogra, daí estava a imagem de uma cobra. Sabe? Era um cartaz falando da sogra, daí tinha uma cobra. Né? Eu digo, bom, se não tem a sogra, você não tem parceiro. Como que você vai desrespeitar quem gerou e criou o teu parceiro? Então, são coisas assim fundamentais que a gente tem que trazer para a gente e que a gente tem que estar olhando na sociedade e um dia essa falta de respeito precisa mudar. Às vezes é só brincadeira, mas é uma brincadeira, né, que pode machucar o outro. Porque se não tiver isso, se eu não estiver bem com os meus e aceitar os seus, como que nós vamos ser felizes juntos? Né? Daí fica só no primeiro amor, você não vai pro segundo amor. Você não vai para esse amor à segunda vista, que é a partir do momento que você conhece mais o outro que vem esse amor à segunda vista. Você fica só na primeira vista, que é naquela coisa da fachada, da ilusão. Então, assim, é fundamental esses passos. Acho que Pra... nem chega, nem fica, viu, Cleusa? Se não tiver esse respeito, é onde realmente tem os grandes conflitos de casal, né? Que para chegar na segunda vista, você tem que ter pelo menos tentado alguma coisa na primeira vista. E se você não consegue ter esse olhar, não avança, né? Eu acho que sai. Aí é onde tem também as separações, né? Fica difícil você ficar na fachada muito tempo, não é? Não dá sustentação, né? É. E Você aí é fica... onde começa também a alienação parental, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Quando você fala em né? Quando a gente fala em sogra, a própria sogra, muitas vezes também ela que tem problema com a nora por conta de feridas, de rejeição, né? Então tem de tudo um pouquinho. Então, realmente, essa cura interior da criança
e enxergar realmente, né? Tomar pai e mãe, não tem outro caminho, né? Não tem. Então, se não tomar... assim, e outra coisa que é muito importante, né, é essa palavra, tomar, né? Que às vezes a gente não vê a força que ela traz. Que tomar é uma coisa ativa, né? Não é passiva. Não vou ficar aqui esperando. Eu tomo a vida que vocês me deram, né? Com o preço que custou a vocês e que custa a mim, né? Eu não é uma atitude passiva, isso é uma atitude ativa. Eu tenho que tomar essa atitude, tipo assim, eu tenho que querer tomar a vida. Ela foi passada de presente, mas tomar o presente e usufruir dele depende de uma ação ativa minha, né? Se eu não tiver essa ação, eu vou viver, passar pela vida e não viveu, né? Na realidade, eu vou passar pela vida e não vou viver, porque eu não tive essa ação ativa de tomar a vida que veio dos meus pais, né? Com o preço que veio, sem o julgamento, né? Como todos os pais são certos. E no terreno que você nasceu, você precisa desenvolver. Aí, esse desenvolvimento depende de você, não vai depender deles. Tem que se virar nos 30, né? É. Tem que se virar nos 30. E assim, é muito interessante quando você vê uma planta desenvolvendo em cima de pedras, né? Você vê, olha a força que a vida tem, né? E isso, assim, qualquer lugar que você vá que tenha esses casarões antigos abandonados, você vê plantas enormes crescendo naquelas paredes, né? Eu digo, olha a força da vida. A semente caiu ali e ela está cumprindo o papel dela. Ela está desenvolvendo, independente do lugar, né? E a mesma coisa com a gente, né? A gente vai, cada um caiu num lugar. Só que precisa desenvolver. Não adianta cruzar os braços e ficar esperando que venha alguma solução. Nem fazer birra, né? Não, ficar preso na criança, né? Fazendo birra. E isso é tão interessante quando você vê essa criança fazendo birra, né? Essa criança que eu falo, o adulto fazendo, tendo essa atitude de criança birrenta, né? Você olha para aquilo, dá vontade de dar risada, porque você diz, nossa, não percebe que ele está mostrando, às vezes, uma criança assim, de 3, 4 anos, aquela que sapateia mesmo, eu quero. Né? É E que a ter gente essa tem que... consciência também é difícil, né? Nós temos essa criança dentro da É gente, e se a gente não difícil. cuidar dela, Fica... É um orar e vigiar, né? Porque ela vem sempre, né? né, ela vem com força total em determinadas situações. E a gente observa isso, como dizendo, eu estava numa comunidade de pescadores. No mês de março, eles fizeram um dia dedicado à mulher, em homenagem às mulheres. Então, eles colocaram assim: mulher também pode pescar. Então, os homens arrumavam a vara, colocavam a isca na vara para as mulheres pescar. E daí, quem conseguisse pegar mais peixe, tinha lá uma premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar. E eu observando. E eles assim, mas você não quer pescar? Porque eu não como peixe, não gosto de peixe, gosto de ver o peixe vivo, como é que eu vou pescar? Mas só segura a vara? Não, não quero segurar a vara nada, eu quero ficar aqui com vocês e tudo bem. Daí tá, foi passando o tempo, daí chegou uma hora, agora vamos encerrar e ver quem foi a vencedora. Daí estava lá todas as mulheres que estavam pescando, e enquanto elas pegavam lá os peixinhos, tinha os juízes lá anotando quantos peixes cada uma pescou. Daí chegou duas, né, com o balde que elas tinham colocado os peixes e queria que eles contassem. Ele, não, a gente não vai contar agora, a gente foi anotando à medida que vocês pescaram, né?
E agora a gente vai anunciar as vencedoras. Quando ele falou, em primeiro lugar, fulana de tal. Elas fizeram um bico, viraram as costas e saíram. Só que elas eram segundo e terceiro lugar. Sabe quando você vê assim, aquela criança birrenta, que o primeiro lugar foi fulana. As duas assim, fizeram aquele bico, viraram as costas, saíram sapateando. Daí, esse segundo lugar, segundo, terceira outra. Era o segundo e terceiro lugar que tinham saído de bico porque não foi a primeira. Eu digo, gente, como essa criança birrenta é medonha. E era uma brincadeira, era uma situação de brincadeira. Mas a ferida está gritando, né, ainda. Né, gritando. E daí, tipo assim, eu olho e penso, nossa, eu preciso aprender com isso, né? O que é que eu preciso aprender para não fazer a mesma coisa? Gente, eu estou sem hora, não sei quanto tempo a gente tem. Agora são 21h34. É, A próxima leitura é uma constelação e ela é grande, então acho que não vale a pena a gente começar, não. então, vamos trazer mais alguma coisa desse texto, gente. Vamos. Eu ia É só um texto comentar, muito Cleusa, profundo. dessa questão do tomar, que um outro livro bem interessante, que é pequeno, mas profundo, que é Onde Estão as Moedas, do Juan Garriga. Nossa, Porque esse é, nossa Senhora, esse é assim, show. esse para a gente tomar uns peteleco na cara é sensacional. Né? A primeira vez que eu tive contato com essa história das moedas foi num workshop de saúde que eu estava fazendo no Rio com o Miguel Schiavo, que é da Argentina. E ele trabalha com saúde assim, com uma leveza. Eu acho que de todos os que eu passei, é o que trabalha questões de doença com mais leveza, o Miguel Schiavo. E para encerrar, ele encerrou uma determinada situação com esse conto, né, das moedas, que foi assim fundamental. E, ele ilustra bem essa coisa do tomar, né? Eu quero o que meus pais me deram ou eu não quero, né? Então não interessa se a moeda é de ouro, se ela é de prata, se ela é de lata, não interessa de que metal ela é. Então é uma coisa bem ilustrativa. Eu não sei se todos conhecem esse conto das moedas, né? Então assim, porque ele é fundamental. Né? Então, é a coisa de ser ativo mesmo. Então, eu aceito. Na hora que eu aceito, meu coração se enche. Na hora que eu tenho gratidão pelo que eu recebi, eu vou ser mais forte, eu vou poder conquistar outras coisas. Enquanto eu rejeito o que eu recebi, eu não tenho força para poder caminhar e para poder conquistar mais. Ou vai ser muito mais pesado, vai trazer sofrimento esse caminhar e esse conquistar. Né? Então, eu acho que quando ele escreveu esse conto, ele foi assim inspirado, foi uma inspiração mesmo para ilustrar esse papel, né? E essa importância. Né? Daí vamos, a gente poderia encerrar assim fazendo um exercício, né? Olhando para a vida. Fechando os olhos, olhando para o nosso pai e a nossa mãe, colocando eles na nossa frente.
e conseguir dizer uma simples palavra para eles. Sim. 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 Imagina essa vida fluindo através deles, vindo da fonte maior. Imagina eles se abrindo para poder deixar essa vida passar através deles e chegar até vocês. Fazer uma reverência diante deles, fazer uma reverência diante desse dom da vida. Quando vocês estiverem prontos, para estar retornando para aqui, pro agora, todo mundo de volta. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu estou aqui com meu coração pegando fogo. Mesmo eu tendo ficado de olho aberto, olhando vocês, cuidando de vocês, eu estou com meu coração pegando fogo. Se ninguém tem nada para compartilhar, eu vou agradecer a Antônia pela leitura, agradecer a todos pela presença, todos que puderam contribuir, e passar a palavra para você, Helena. Obrigada, Cleusa. Saio hoje daqui um pouquinho mais completa, com essa visualização final. Antônio, obrigada pela leitura, obrigada a todos pela presença e até semana que vem, gente. Mais reflexões. Boa noite. Boa Até. noite. Bom Boa descanso a noite, todos. obrigada. Boa noite, todo mundo. Obrigada. Boa Boa noite, noite. obrigada. Boa noite.